Olha, quem criou a primeira organização bíblica com Velho e Novo Testamento no mesmo livro, o que nunca deveria ter acontecido, Ah, é? o Velho Testamento deveria ser um livro e o Novo Testamento É. deveria ser outro livro. E a gente deveria aconselhar quem quisesse cultura Vai pro judaica, velho. lê o Velho também. E as Entendi. histórias de fé, histórias bonitas, histórias Entendi. lindas, salmos maviosos. Agora, o espírito de um não é o de outro, começando a responder a tua Ah, pergunta aqui verdade, agora. verdade. Por quê? Olha, Jesus disse: vocês aprenderam com Moisés assim. Eu, porém, vos digo. Aí era a antítese do que Moisés tinha ensinado. Vocês aprenderam olho por olho, dente por dente. Comigo não é assim. Ama o teu inimigo, ora por quem te persegue. Se alguém te ferir numa face, dá a outra. Bater cansa. Bater cansa. Quem luta chão, jiu-jitsu, não sei o quê, como É. eu lutei quase a minha vida, boa parte da minha Ah, vida, é? você sabe que bater cansa, meu É. irmão. Sou um Então, vice-campeão de jiu-jitsu também, né? né? Né, mandíbula? Fala sim. É o que dizem. É o que dizem, né? Vou trazer minha medalha aqui e jogar na sua cara. Mas é. Bater cansa. Aí ele disse: se te pedirem uma túnica, dá também a capa. Não faz questão, o importante é seguir adiante, é não ficar preso nas armadilhas do ódio do outro. É. Porque quando você odeia, a única pessoa que se envenena, que morre, que se destrói, que psicossomatiza a doença é você que odeia. O objeto do teu ódio não está nem aí, cara. É. Então, não faça isso, é questão de vida, de saúde humana, mental. Aí ele foi mostrando, Moisés é assim, eu sou assim. Mas eu não entendo, então, por que que... Eu não sei se a palavra é essa. Por que que Deus permitiu? Por que que todo esse Deus vingativo, essa coisa do sacrifício que acontecia no passado, era um estágio que tinha que passar? Era evolutivo. Era evolutivo Era mesmo? Era uma absolutamente. forma de um povo mais primitivo entender as coisas? Nós estamos vindo. Eu sou um cara que crê na evolução das espécies Sei. e na evolução civilizatória, né? Até o Bolsonaro. Até o Era Bolsonaro. preciso, então, aquela... É, É, vinha numa evolução lá de trás. é. Então, Abraão era um cara muito simples. Eles vão ganhando sofisticação devagar. Quando eles chegam naquele momento ali de entrar em Canaã e de começarem a fazer os sacrifícios, era tudo muito primitivo, era muito parecido com o que faziam os outros povos em Então, volta. mas por que que era permitido isso? Por que que era incentivado o sacrifício sangue? Por quê? Aquilo ali tinha a ver só com uma questão. Quando, na leitura, e é uma coerência bíblica, Tá. a gente não pode nem dizer que é uma coerência histórica, porque uma coisa é a narrativa bíblica, especialmente quando ela é uma narrativa mítica, Ah, tá. como Gênesis 1, Isso era 2 uma outra coisa que eu ia e perguntar. 3. É. São narrativas absolutamente míticas, simbólicas, arquetípicas. São simbólicas. Adão e Eva, a Claro expulsão que do tinha um paraíso. monte já de homem para lá, mulher para Ah, cá, tá. e tudo. Então teve um cara e uma mulher. Adão e Eva são dois grandes arquétipos. Entendi. E gente primitiva morando, comendo fruta na floresta, tinham acabado de descer das árvores, Caçando. estavam ali. Pois bem, e aí quando eles tiveram aquela história da desobediência, de Do quererem se fruto. tornar como Deus, aquela Árvore do síndrome conhecimento, né? de Elon Musk, a gente tem que ir para as estrelas, eu quero ser Deus. É. Aí, pois bem, e eles disseram, não faça isso porque isso vai acabar matando vocês. Inteligência limitada. É. Se não é ilimitado, vocês acabam chegando num estágio autodestrutivo. Então tomem Caramba. cuidado e tal. Mas eles resolveram dar o passo além. Aí se sentiram culpados. A primeira coisa que surge é vergonha, culpa, coisa que eles não conheciam. E não conheciam por quê? Eles não conheciam porque eles não tinham dado esse passo na direção da autopercepção. Essa é uma queda para cima, Como assim? psicologicamente falando. Porque antes eles eram pessoas que sabiam de si.
mas eles não conheciam a interioridade, o potencial de interioridade e o potencial de predatoriedade que surgiu. Porque quando você diz eu quero ser como Deus, você quer ser alfa absoluto. Aí você vira predador, aí o próximo já não é mais uma referência intocável, você pode guerrear, matar. A mulher já não é mais uma figura a ser reverenciada, santificada, mãe dos meus filhos, mulher do meu amor. Não, ela pode ser comida, traçada aos montes, e você pode largar filho por aí e ir embora, porque você é o predador, cara. Se a ideia de querer ficar e ser como Deus tira todos os limites É o éticos, ego, é o ego, tira todas as noções de eu tenho limitação eu tenho saudável. sensação de tudo que eu posso fazer Você e faz. o que me limitava era Deus. Uhum. Eu tiro Deus dessa equação, eu posso fazer tudo, eu posso Você é dominar, absoluto. eu posso subjugar É. e é nesse ponto que o homem começa a se expandir, entrar em Aí guerra. nasce a culpa. É. Porque como ele não era assim, e agora ele olha para dentro de si, enxerga esse potencial, porque antes ele não fazia tudo que ele podia. Porque, embora ele soubesse que pudesse, ele sabia que todas as coisas eram lícitas, mas nem todas convinham. É, Agora não. Tudo que ele pode fazer, ele faz. exatamente. E aí não tem mais limite. Ele vira o predador alfa universal. E aí vem a ambivalência no coração. Quem ele foi já não é mais. E a angústia culposa, aí a nudez aparece como uma coisa não que é natural, procriativa, para prazer, para delícia, para tudo isso. Já começa a história de eu posso mais do que uma só. Sim. Já começa tudo isso no coração deles a se alinhar com culpa e vergonha. Aí, conclusão, eles se cobriram com aquelas famosas folhas de figueira para cobrir a nudez. Aí eles vão ao encontro de Deus e tudo isso é uma grande metaforia. E aí Deus pergunta, Adão, Adão, onde estás? Como se Deus não estivesse vendo Adão, né? É. Aí Adão diz, não, eu tive medo, porque quem te fez saber sobre medo? Não, eu tive vergonha. Vergonha de quê? Eu estava nu e me cobri. Quem te fez saber que tu estavas nu? Uma metáfora. Aí ele disse, não, eu vi a minha nudez e me cobri. Aí Deus, então, cobre, outra vez é metáfora, Adão e Eva com peles de animais. Para cobrir alguém com pele de animal, sangue tem que ser derramado. Claro, claro. E aí começa a simbolização e a arquetipia redentiva de que a culpa é redimida pelo sacrifício do inocente. Não basta nem o teu. Se você morre pela tua própria culpa, você só morreu justamente pela sua culpa. É. Agora, quando um inocente dá a vida e diz, não, deixa eu morrer por ele, aí você é justificado pela justiça do outro. Mas de onde vem essa crença? Ela só cresceu. Ah. Ela evoluiu. Já vinha dos povos antigos. Já vinha Desde o começo. dos ecos da caverna. Tá. Ela foi crescendo. E o Velho Testamento é um livro em evolução. Tanto é que tem coisas do Velho Testamento, da Torá, dos 5 livros da lei de Moisés, o Pentateuco, que pararam de ser praticadas no curso do próprio Velho Testamento. Claro. Os apedrejamentos foram diminuindo, um monte de coisas. Aquele negócio de o teu filho transgride contra ti e não quer voltar atrás, pendura-o no madeiro e deixa-o exposto às intempéries para que os corvos dos céus comam os seus olhos. Caramba. Isso é um negócio de magia negra, né, meu mano? É horroroso. Então, isso foi desaparecendo no curso da própria história de Israel. Israel evolui. O Velho Testamento evolui. Até Malaquias ele evolui. Aí tem 400 anos de intervalo sem nenhuma escritura judaica. 400 anos. Quase um Brasil de intervalo entre o Velho e o Novo Testamento. Porque não apareceu nenhum profeta com nenhuma profecia. Qual foi o último profeta? Foi Malaquias. Caramba.
Então, aí muita guerra dos judeus com os Seleucos, os Ptolomeus, depois a reação aos romanos, aí surgem aqueles cristos libertadores, todo mundo matavam o Cristo, acabava o movimento. Entendi. Foram vários. Então, várias ameaças de vinda de Cristo. Esse é o Cristo. Estava se esperando. Porque eles criam que quando o Cristo viesse, ele seria um soberano, um rei soberano com poderes sobrenaturais que extinguiria todos os inimigos ao redor. E ficavam esperando essa figura guerreira. Eles construíram, não estava escrito que seria tá. assim. Foi uma sistematização dos sábios ou dos rabinos judeus é que fizeram essa sistematização. Foi uma montagem. É por isso que até hoje não creem em Jesus como o sacrifício, como aquele que veio para sofrer, para morrer, que é o Cristo, ser o Cordeiro, Cordeiro, servo sofredor, de Isaías 53, e o livro do profeta Isaías, quase todo ele, é sobre esse servo que sofre pelos pecados humanos. Então eles não queriam, isso não era conveniente, eles queriam tirar os romanos de cima deles e declararem supremacia absoluta pelos séculos dos séculos. Chega de tanto cativeiro. E apesar de Isaías e outros profetas falarem sobre como seria essa pessoa, eles continuam crendo, eles queriam crer nesse guerreiro. Olha, na realidade, eles queriam crer, como na maioria das vezes tem a ver com querer crer. Que a gente também quer uma coisa que... Aí eu vejo o tempo todo, eu pego e provo pro cara, tudo. Aí ele chega e diz, olha, por essa linha de raciocínio que é inquestionável, você tem razão, mas eu prefiro crer do meu jeito. Tem nada a ver com lógica, com... sinais... E nem tampouco com a sabedoria do processo, com a demonstração histórica, arqueológica, isso. Não tem nada a ver com isso, é escolha. Senão a Universal não estava cheia, porque aquilo ali, meu Deus, eu não sei nem o que é aquilo, é um medieval times, um negócio desse tipo. E o cristianismo todo é um grande sincretismo. Esse cristianismo que a gente falou ainda agora é um grande sincretismo. É pegar algumas coisas dos cultos antigos, dos romanos. Dos romanos, né? Que inclusive os cristãos, depois de Constantino, herdaram os templos. Herdaram os templos. Agora já não era mais do Deus X, Y, Z. Eles estavam cultuando dentro daquelas obras de arte. Imagina o poder. Foram isentos dos impostos, como o Bolsonaro fez com as igrejas aqui. Perdão de impostos passados, perdão de impostos futuros, qualquer coisa. Quem quisesse pagar menos imposto no Império Romano, se batizasse no batismo cristão e pagaria menos imposto de terra, menos imposto de tudo. Que é o que o pessoal aqui no Brasil gostaria de conseguir fazer. Então, Constantino viu que ele tinha uma chance de reagrupar e reunificar o poder dele, e ele institucionaliza o cristianismo como sendo a religião oficial. E isso tem um reflexo para ele imediato também? Imediato. Começam os cristãos todos, depois de 320 anos de sofrimento. Agora a gente estamos protegidos agora. Quem sabe não foi Deus que levantou esse cara. Tanto que aqueles cristãos passaram a chamar Constantino de o 13º apóstolo. Caramba! Você vê a loucura, como a política pode engolir... O populismo, né? O populismo pode engolir a fé. Claro. A fé mais limpa, mais pura, pode virar uma outra coisa de repente, do dia para a noite. Mas voltando ao Velho Testamento, então Jesus foi a antítese do Velho Testamento. Certo. Paulo diz que Moisés é o representante do ministério da morte. Caramba, ele fala isso. Isso em 2 Coríntios 3. E que Jesus é a manifestação do ministério da vida. Paulo diz que a lei de Moisés, a obsessão de praticá-la só produz tara. Tara? Tara sexual, tara de todo tipo.
Cara, no obsessão. sentido de Porque vício. quanto mais proibido, mais compulsivo se tá. torna. Se você quiser gerar compulsão, É proibir. pô, por que que árabe? Eu estudava com os amigos árabes do IOC, os Emirados são pelo menos mais moderninhos, mas do ponto de vista de costume é um negócio pesado.